Somos ciganos do espaço, viajando por planetas. Somos poeira cósmica, vindos da mesma estrela. Por diversos mundos nos espalhamos, escutando histórias e aprendendo um tanto. Por diversos mundos. E na energia dessa música maravilhosa, eu dou boas-vindas a vocês ao canal Jeito de Ser. Escutando histórias e aprendendo um tanto. É por isso que eu tô aqui, para escutar a história das pessoas e para que vocês escutem essas histórias junto comigo. Para a gente começar o episódio de hoje, a gente vai estar falando sobre o movimento que as constelações familiares fizeram na minha vida e na vida das minhas convidadas que estão aqui comigo. E eu vou começar apresentando para vocês a Eliane Kuhn, natural de Canoas, do Rio Grande do Sul. Ela tem administração como formação inicial, especializada em gestão de pessoas. Ela é consteladora familiar, depois ela vai falar um pouquinho sobre isso. E o jeito de ser dela é apaixonada pela visão sistêmica, pelas pessoas e pelas relações. E para o nosso papo ainda ficar mais interessante, a nossa convidada aqui, a Aline, minha xará. E eu não botei o teu sobrenome. Araújo Porto. Araújo Porto. Ela também é natural do Rio Grande do Sul, de Rio Grande. Ela é formada em psicologia. Ela tem especialização em terapia comportamental cognitiva. E o jeito de ser dela é desmistificar que o psicólogo é para louco. Ela se vê uma pessoa acolhedora e ela leva amor aos seus pacientes. Então, para duas pessoas maravilhosas aqui para contribuir com o nosso papo, para falar sobre a constelação familiar e sobre as nossas experiências pessoais. Mas antes de a gente falar um pouquinho das nossas experiências, eu vou pedir para a Eliane, já que ela é professora nisso, para ela explicar rapidamente o que é constelação familiar. Então, vamos lá. Constelação familiar dentro do significado dela, dentro do que ela vem trazendo, é para ser uma terapia breve. Mas ela se espalhou de uma forma, ela tomou um corpo tão grande, ela foi sendo disseminada nos últimos anos, que as pessoas já têm olhado para a constelação familiar também como uma filosofia de vida. Ela aborda alguns pontos que são sempre a partir do transgeracional, a partir da biografia da pessoa, mas também a partir do transgeracional, né? Ela pode ser feita no individual, em grupo, com cavalos, então tem já uma diversidade de jeitos de fazer a constelação familiar, né? Qual é o ponto central? Para que ela serve? Que eu acho que isso que é o mais importante. Então, a constelação familiar tem por objetivo trazer à luz algo que está ali incomodando e que mesmo dentro de um processo psicoterapêutico que a pessoa esteja fazendo, não vem à luz, tem um pontinho lá que está travado. Então, ela tem por objetivo trazer à luz isso que está acontecendo, onde a pessoa vai poder reconhecer, dar um bom lugar e se liberar desse campo de informação que é do campo sistêmico dela, né? Então, esse é o objetivo da constelação familiar. Não é adivinhação, não é um processo terapêutico, porque ela não tem por objetivo também fazer um acompanhamento desse cliente, que dentro da constelação familiar a gente nem chama de paciente, a gente chama de cliente, né? Então, não tem esse objetivo. E ela não está só no setting terapêutico, ela também está no setting organizacional, né? Dentro das empresas também é possível trabalhar aí com as constelações familiares. E eu acho que de forma breve é isso que é importante as pessoas saberem, que ela vem ali pontualmente, que o cliente vai trazer um tema para ser trabalhado e vai olhar para aquilo. Às vezes ele não vai ter todas as respostas, na maioria das vezes, mas ele vai ter novas percepções. Então eu sempre digo que não adianta vir para a constelação familiar querendo montar um quebra-cabeça, querendo entender,
Porque nesse trabalho o mais importante é a percepção. E tem uma fala muito legal que é quando a gente vai querer entender que o entendimento atrofia a nossa percepção. Porque eu vou trazendo para o racional para querer encaixar muitas coisas e eu vou me perdendo daquilo que eu realmente estou ganhando na questão da percepção, que é o que me move realmente para liberar desses campos de informação aí transgeracionais. É muito boa a explicação. E Aline, como é que tu chegasse até a constelação? Então, eu queria agradecer por estar aqui, é um presente, né, estar aqui hoje com duas mulheres especiais, né, a Eliane foi minha professora no curso de formação em constelação familiar e eu tenho certeza que a Aline é um novo presente, assim, tenho absoluta certeza disso a partir de hoje. Então, eu cheguei nas constelações justamente por isso estar em alta, né? E na época eu resolvi pesquisar. Eu disse, bom, eu quero fazer esses movimentos dentro da psicologia, né? Dentro da psicoterapia. Eu preciso buscar uma informação sobre essa parte sistêmica, né? Então eu fui na internet buscar, li, entendi um pouco e disse, eu quero buscar uma formação nisso. Encontrei a Eliane e fui muito bem acolhida nesse sentido, o que me motivou a realmente iniciar o curso, né? Então nós começamos e eu nessa linha de pensamento, né? Bom, então vou aprender um pouco sobre essa formação, sobre constelações, fazer esses movimentos com os meus pacientes, né? Utilizar isso. E eis que tudo muda, porque eu não utilizei para outras pessoas, e sim para mim, né? Teve um movimento muito importante dentro da minha vida, né? Dentro da minha experiência. Então, dentro do curso de formação, muitas coisas aconteceram, muitos movimentos, né? Sistêmicos aconteceram que foram importantes para mim como pessoa. Para poder falar um pouquinho da minha experiência também, de como é que eu cheguei na constelação familiar, né? Quando eu voltei para terapia depois do meu segundo filho, eu já fazia terapia desde a época da faculdade. Fiz já com psicólogos diferentes, fiz um tempo com uma psicóloga, depois eu fiz um tempo com a outra. E quando eu voltei para terapia depois do meu segundo filho, eu percebi que eu tinha voltado para terapia no mesmo assunto. E a devolutiva era a mesma, como se eu não tivesse conseguindo sair do lugar, era como se eu não conseguisse ter uma visão diferente daquilo que eu já estava tratando desde a época da faculdade. E eu pensei assim comigo, eu precisava de alguém assim, que me desse uma chacoalhada, não sei, que me botasse para crescer e que me botasse no meu lugar de adulta, sei lá. E aquilo ali, tipo, passou assim, né? E aí, depois de um tempo, meu pai falou assim pra mim, você quer estudar mais alguma coisa? Eu, de pai trocino, né? Você quer estudar mais alguma coisa? Eu falei, eu quero, milhões de coisas eu quero. E aí, mandei e-mail pra um monte de coisa que eu queria. E uma delas foi pra constelação familiar. Eu cheguei na Eliane e na Cláudia através do Vitor. E aí, de todos os e-mails que eu mandei, só a Eliane respondeu. Só que aí, o meu objetivo, eu fui realmente para ver coisas minhas, assim. Se eu me tornasse uma consteladora, ou se eu fosse usar isso no consultório, seria uma consequência. Teria que ser algo mais natural, assim. Aquilo ali já tá vindo, né? Porque... Eu já tava, assim, querendo... eu já quebrei mais a cara, assim. Eu fui, uma pegada muito profissional, quero um movimento com meus pacientes e tal. E chegando lá, foi bem transformador, assim. E eu entendi que a constelação chegou pra mim. E eu fui também, né, até ela, por um movimento que eu precisava fazer, né? Um movimento muito interno que eu precisava fazer. Então, lembro que a gente conversou bastante sobre isso na época, de como eu fui cheia de expectativa, assim, pro outro, do que eu iria entregar pro outro e o quanto eu precisava tomar, né, dentro do meu sistema e fora dos papéis e tudo que a gente vai conversar aqui hoje. Foi bem especial. E tu, Eliane? Eu acho que as nossas maiores transformações, elas acontecem a partir das nossas dores, né? Ou de forma despretensiosa também, achando que vai lá fazer outra coisa. Eu estava num movimento bem desafiador dentro do meu relacionamento
E eu já estava assim com um clã de bruxinhas, por assim dizer, né? Várias terapeutas em várias linhas. E todas tinham um dom especial também, né? Uma lá fazia apometria, outra era reikiana, outra era da Ayurveda, e elas tinham uma intuição talvez mais aguçada. E eu dizia, eu não sou tão especial assim, né? E eu fui para um evento de transpessoal, onde tinham várias terapias sendo apresentadas lá e que você podia participar de várias oficinas. E eu participei de várias. E eu entrei numa que era de constelação familiar, com a Elizabeth Sarvan, lá em Florianópolis. E eu entrei para ser representante numa constelação. E ali eu disse, não precisa ser tão especial assim. Esse negócio eu acho que eu dou conta de fazer. Então eu fui, através de uma dor, que eu fui lá para esse evento, porque eu queria ver as terapias que existiam lá, mas também procurando um lugar para mim. Porque até então, eu era a Eliane do Mauro, a Eliane mãe da Sofia, a Eliane, eu não tinha uma identidade minha, né? Então, a partir dali, eu comecei a construir essa identidade. Então, fui procurar cursos, comecei no curso, e meu curso era muito extenso. Cada módulo era a cada 3 meses. Eu dizia, meu Deus do céu, mas quando chegar no segundo módulo, eu já esqueci o que eu aprendi no primeiro. Essa foi a minha fala no primeiro módulo. E daí o meu professor disse que a nossa alma, que o nosso interno precisava de tempo para acomodar aquilo que a gente ia trabalhando durante os módulos. E eu só fui compreender quando eu estava lá mesmo, né? Que depois desse tempo, que precisava desse tempo para as coisas, né, se movimentarem. Então, chegou lá na minha vida como uma forma de eu me construir quem é a Eliane nesse mundo, quem era a Eliane profissional mesmo, deixar de ser a mãe, a esposa, a Eliane de alguém, para passar a ser a Eliane consteladora, a Eliane da constelação familiar. Então, foi essa a minha transformação. Desde lá, eu nunca mais parei de estudar, né? Venho fazendo, claro, vários outros cursos, aprimorando, me dedicando aí a um outro campo da transgeracionalidade também, que é a psicogenealogia. E foi assim que foi acontecendo, só que a constelação foi tomando muito espaço dentro da minha vida, né? Dentro das minhas relações, e principalmente nessa família, né? O olhar para o meu ex-marido, o olhar para minha filha, isso é vivenciado todos os dias, né? Nas relações. Acho que por isso que acaba essa visão da constelação, né? O que ela nos traz acaba sendo essa filosofia de vida mesmo, né? E que não é assim, eu tenho que fazer desse jeito porque isso é uma filosofia que eu quero seguir. Não, ela te dá umas raquetadas mesmo, assim. Ela vem e te dá uns cortes, ela vem e te puxa, ela te desconcentra, né? Te tira do eixo, que daí tu volta de novo, é aqui, ó. É nesse negócio aqui do que eu aprendi lá na constelação. Então eu já sei. E daí eu consigo de novo me aprumar. E também os assuntos que vão surgindo, às vezes são os mesmos, né? Mas uma profundidade diferente. Tanto que a gente estava falando sobre isso. Aí ainda comentei, todo grupo que eu vou participar tem um movimento com a mãe. Eu falei, mas eu já trabalhei a mãe. Fiz o curso com a Eliane de constelação familiar, eu já trabalhei a mãe. Eu já constelei sozinha, já trabalhei a mãe. 1000 vezes. 1000 vezes. O mesmo assunto, né? 1000 vezes. Aí eu vou lá, vou trabalhar a mãe. Mas enfim. Aí, como a Eliane falou, eu posso estar trabalhando o mesmo ponto, mas uma camadinha um pouquinho mais profunda. Então, eu sempre saio ganhando, recebendo alguma coisa, algum movimento, algum olhar novo. O que eu acho bem incrível, assim, dentro das constelações também, pegando o gancho que a Eliane tá falando, que tu faz um movimento ou pro pai, ou pra mãe, ou pro trabalho, né, algo muito específico, e aquilo fica reverberando. Não é só naquele movimento, naquele dia em que tu participou de um grupo, ou que tu fez uma constelação. Aquilo se movimenta dentro da gente durante muito tempo, né? A gente vai trabalhando isso. E isso vai trazendo para a nossa vida essa luz, né, que a gente está buscando. Tem a sombra e isso vai trazendo para dentro de nós essa luz. Então, eu acho que isso é o mais incrível. E sobre esse óbvio, assim, eu acho interessante, vou trazer isso para nós agora. Para mim sempre foi óbvio a dificuldade que eu tinha com meu pai. Né? Era um tema que também dentro das terapias, da psicoterapia, eu desde que comecei a faculdade ali com 18 anos, eu sabia que existia uma rejeição, ela era uma rejeição muito clara, muito nítida,
E que eu fui, então, para terapia já bem novinha para falar sobre esse pai. Enfim, foram anos de terapia, né? E trazendo esse pai, falando sobre essa rejeição e colocando essa mãe num lugar, assim, muito maior, né? Para suprir um pouco dessa falta do pai, né? Então, essa mãe muito forte, numa energia bem masculina, por ter assumido esse papel, né? Que não era dela. E muitos anos de terapia trabalhando esse pai. E aí chega um momento da terapia, né, Aline, que a gente acha assim, não, então tá, já deu o que tinha que dar. Já tá bom, já falei sobre esse pai, já construí uma ideia, tá bom, não fui rejeitado, ou como é que eu vou lidar com essa rejeição, né? A gente vai usando na psicoterapia as ferramentas, né, que a psicologia nos traz para trabalhar esse pai. Não, tá bom, então, vamos lá, e vamos seguindo a vida. E nisso eu entrei num relacionamento buscando de forma inconsciente esse pai, porque não havia sido trabalhado o suficiente. Encontro a constelação familiar, entro na constelação e penso, não preciso falar desse pai, porque eu já falei demais, falei isso, né, quando eu fiz o movimento, já falei bastante em terapia com esse pai, acho que tá bom. Então a Eliane disse, então vamos fazer um movimento. Só um movimentinho. Um pequeno movimento com esse pai. Só vamos sentir. E ali começa a emergir tudo de novo, né? E o mais interessante que eu entendi é que a gente não fez só uma vez, a gente fez várias. Várias mexeram pontos diferentes dentro de mim, né? E o que eu achei mais incrível é que eu pude, dentro da constelação, verbalizar coisas para este pai, que em terapia a gente não faz. Em terapia a gente fala de nós, da nossa dor, da história pregressa, né, o que aconteceu antes, até o nascimento, né, e toda a história cronológica. E na constelação eu pude verbalizar, então realmente tirar de dentro e colocar para fora, né? Através dos movimentos que a gente através fez, da fala, e né? às vezes uma fala que a gente nem sabia que era isso mesmo que a gente queria falar, né? E as dificuldades que a gente encontra ao ver as frases sistêmicas que são ditas ali, né? Eu vejo você. Então, assim, eu nunca tinha... Eu te vejo, te reconheço como meu pai, né? Como meu pai. Eu lembro, assim, algo muito forte que eu acho muito importante a gente dividir aqui. Você é o pai que eu precisava. Né? Você é o pai que... É o pai que eu preciso, né? Então, isso, assim, é tão simples, né? Tão profundo para quem tem e para quem tá entregue, né? Para quem tá entregue realmente a essa sensação, né? Essa sensação. Então ali, não é uma representação, porque se eu representar, eu vou estar falando essa frase e ela não vai estar me tocando, ela não vai estar fazendo o movimento necessário, né? Então, assim, uma das coisas que a gente tava até conversando e que eu fico um pouco assim chateada de ver comentários na internet sobre tal técnica não funciona, né? Ou tal, qualquer uma, não é só a constelação. E eu fico pensando, será mesmo? É realmente a técnica, né? Ou é o que você não entregou? Ou é o que você não deixou se aprofundar? Ou foi no momento errado? Ou foi com uma pessoa, uma profissional que não era a apropriada naquele momento? Né? Por que a gente... Por um lado também é bom, a gente sai um pouco indignado, ok? E vai buscar isso... Se mobiliza. Em outro, se mobiliza, vai buscar isso em outro lugar, ou vai dar um tempo, ou daqui a pouco vai acontecer alguma coisa, enfim. Mas como as coisas, quando a gente está entregue, mesmo, elas acontecem de fato, né? Estar disponível, Estar disponível, aquele meu movimento de dizer, eu não quero que passem mais a mão em mim na terapia, eu quero que me chacoalhem, que me coloquem no meu lugar de responsável. Eu estava precisando daquilo, né? Então, antes eu não tinha essa ideia, né? Depois passou um tempo, muito tempo, eu entrei numa certa depressão, e aí eu sempre falo, era depressão, e aí naquele momento eu precisava de alguém para passar a mão na minha cabeça de novo. Só que eu tinha essa consciência, porque se alguém me chacoalhasse naquele momento, eu estava me sentindo muito culpada. Isso. E aí eu fui buscar a cognitiva comportamental, Isso. né, para me dar esse suporte.
Mas naquela época, a consciência que eu tinha naquela época que eu precisava assumir minha adultez, a constelação, ela entrou pra de dar cheio. essa chacoalhada, né? E não só mais lá, eu não tenho todo o conhecimento que a Eliane tem, mas muito eu trago para as minhas relações cotidianas, sim, o que eu entendo, o que eu estudei, o que eu busco no dia a dia de lidar com um filho, uma filha que quer sair do seu lugar, né? Um ajuste na relação, um olhar para os pais. Então, eu sempre acabo trazendo esse conhecimento da constelação dentro. Dentro disso que vocês estão falando, né, dessa chacoalhada que às vezes a gente precisa, eu gosto de trazer uma fala também, assim, a respeito desse setting da constelação, dos consteladores, da forma de atuar, né, que dá para dar uma enquadrada de forma respeitosa nesse cliente que precisa de dar uma enquadrada, e com amor também, né? Com uma postura firme de dar esse limite para ajustar ele dentro disso que é o olhar das constelações, do que ele está sendo insubordinado, que ele está transgredindo, que ele está excluindo, né? Mas de uma forma que é firme, mas também amorosa. Porque essa coisa, muitas vezes que a gente que a gente enxerga das pessoas modelando, e por ser um método que veio do alemão, Bert Hellinger, muitas vezes vai para esse lugar de muita secura, de muita rigidez, e não precisa ser assim o processo, né? Como a gente estava falando aqui de pai, às vezes para um cliente, ele não consegue ainda dizer a frase, né? Porque ele vai dizer daqui para fora, mas não vai dizer lá a partir de uma postura. Ele às vezes precisa se recursar ainda para deixar um pouquinho mais nutrida essa postura para poder dizer uma frase, para poder dizer isso de forma bem inteira. E às vezes a gente tem que usar umas outras frases que não estão lá nas frases nas famosas ou nas frases mais ditas dentro da constelação, que são frases sistêmicas também, que é respeitar o tempo desse cliente, e que é ele olhar para ele e dizer assim, no meu tempo, no meu tempo eu vou na tua direção. Eu não consigo agora. Agora eu não consigo. Agora ainda é muito para mim. Mas eu te vejo, e eu tô indo nesse lugar. Porque também, não dá, às vezes aconteceram coisas muito graves dentro de algumas famílias, né? Claro que a gente tá agora falando assim, de forma pra fora, mas claro, quando a gente olha aqui também nos nossos contextos, cada uma aqui com seu pai e com a sua mãe, mesmo que não tenham acontecido aos olhos da sociedade, grandes traumas, são traumas para nós, né? E que precisam desse tempo também, no meu tempo e do meu jeito. É uma frase que eu gosto muito de utilizar dentro das constelações, né? E que aqui vocês falaram assim um pouquinho de pai, né? E eu tenho uma questão lá com a minha mãe que a cada movimento, eu tô desde 2012 e eu sempre me surpreendo cada vez que algo emerge de tempos em tempos e que eu posso ver com uma profundidade um pouquinho maior, mas também com muita generosidade comigo mesmo. Né? Porque a gente vai para um lugar em que a gente precisa, eu acho que a constelação familiar é um lugar onde a gente ganha esse chacoalhão, né? Que ela contribui muito também para o processo psicoterapêutico, né? Vocês que são psicólogas sabem disso, que trazem às vezes um paciente de vocês de acompanhamento para uma constelação e ele ganha um impulso de transformação, né? Ele ganha mais 6 meses de terapia. Então assim, de poder fazer esse movimento também no tempo dele, né? Porque os convites são feitos e a pessoa às vezes ainda não está preparada para aquilo, ela não dá conta ainda daquilo, né? Ô Aline, e aí com esse movimento do pai, o que resultou, assim? Não sei quais são os ganhos que tu tivesse, não sei se a gente pode estar falando disso. Podemos sim, é bem legal falar sobre isso também. Então fizemos ali os movimentos, eu trouxe, né, na época, não, tá tudo bem com o pai, vamos ver outra coisa, vamos falar sobre relacionamento, eu já estava num novo relacionamento, que é o meu relacionamento atual, vamos falar sobre relacionamento, falar sobre trabalho, e eu fui muito nessa pegada do trabalho, né, então Eliane, eu quero ferramentas para trabalhar com meus pacientes. E ali eu fui me aquebrantando realmente, né? E vendo, então tá.
vamos constelar sobre o pai. Fizemos movimentos e tal, fui me fortalecendo, fui realmente enxergando esse pai da forma que eu precisava, né? E entendendo que não era perdoar, né? Lembro que a gente trouxe isso, muito legal, né? Não era perdoar, era colocar ele no lugar que ele sempre deveria estar, né? E não estava. Enxergar ele daquela forma. Isso foi tão forte dentro de mim que isso mudou muita coisa dentro do meu relacionamento. Mudou a minha visão, né? Me trouxe realmente uma paz interior e despertou ou ampliou, enfim, agilizou um processo que eu e o Rafa, que é o meu esposo hoje, já estávamos nos preparando, que é o casamento. Então vamos agilizar todo o casamento e tal. E foi tudo muito rápido. Em 5 meses a gente conseguiu montar toda a cerimônia da maneira como nós queríamos. E eu fiz um movimento muito lindo ali. Muito lindo, assim, muito profundo e sistêmico, né? Porque ali nós tínhamos 70 convidados, né? Só a família realmente estava presente num sítio maravilhoso, né? Meu pai faleceu em 2020, na pandemia. Um pouquinho antes disso, e eu trouxe isso para dentro da formação, né, da constelação, nós havíamos conversado já, né, acertado alguns pontos, mas depois que ele faleceu é que eu fiz todos esses movimentos e tive esse entendimento, né. Então, no dia do meu casamento, eu entrei com um balão escrito pai, né, e fiz esse movimento de honra, né, na frente da minha mãe, né, perante ao meu irmão, né, a todas aquelas pessoas ali presentes. Foi muito especial, foi muito emocionante, assim, aquele momento que eu me permiti, que a vida, né, permitiu eu viver, experienciar ali. Segurando aquele balão, eu soltei. E olha, a gente estava conversando mais cedo, né? Foi um ritual. Realmente a gente conseguiu colocar, assim, no que é palpável, né? É algo que é de dentro, né? Não, e para que ele tenha esse lugar. Para que ele tenha esse lugar. E um movimento que deve ter chego. Aquele movimento da pedrinha que a gente joga dentro do lago e ela faz aquelas ondas. Então, a partir do teu movimento, aquelas ondas foram também atingindo a família que estava lá. Então, seja a família por parte da mãe, como também a família por parte dele. Não sei se tinha pessoas presentes lá, mas, né? Então, você faz um movimento, você faz um rito que faz aquela onda e que acaba atingindo ou movimentando todos os outros. Eu não sei, mas é provável que a gente converse com algum familiar e diga: olha, aquele movimento da Aline me fez isso. Aí a outra pessoa vai dizer: aquele movimento da Aline me fez refletir naquilo. Ou eu busquei sabendo, meu pai, né? Eu busquei não sei o quê, ou eu me tornei um pai melhor. Enfim, é um movimento que você faz que libera todo mundo. Exato, a família sabendo como era aquele relacionamento, as dificuldades que houveram, né, sabendo de tudo isso, assim. E eu mesma, né? Eu, Aline, ser humano, entender a profundidade, o lugar que o meu pai tem, né? A vida veio dele, e essas palavras eu falei, né? Pai, a minha vida veio através de você, né? E você tem um lugar de honra. Então, aquele movimento aconteceu, assim, aquele balão foi, é como soltar, realmente o movimento de soltar tudo, né? Agradecer, colocar no lugar, porque a noiva entra com o pai, né? A noiva entra com o pai. E eu não quis colocar nenhuma outra pessoa. Tinha o meu sogro, né? Tinha o irmão. Tinha outras pessoas que poderiam estar fazendo esse papel. E eu entendi que não substitui, não. E precisava haver esse movimento. Foi lindo, lindo, assim. E tu ter depois isso pra tua vida, essa leveza, né? De as coisas realmente, assim,
mais no lugar, porque a gente sabe que ainda tem, né? Sim. Vai continuar, Tem, segue. Aham. Né? Como a Eliane falou, a gente já sabe, a gente vive nesse meio, a gente sabe. Mas essa leveza, assim, é muito bom. É muito uma bom. coisa que eu escuto da Eliane falando, assim. Eu falo da Eliane porque ela é a pessoa mais próxima e que, por mais que a gente converse sobre N coisas, eu acabo sempre aprendendo alguma coisinha a mais dentro da constelação familiar, né? Mas uma coisa que eu gosto, assim, se nós estamos no nosso lugar, o nosso lugar sempre é mais leve. Então, se tá pesado, é porque a gente não tá no nosso lugar, né? Ou aquela pessoa também não está no lugar dela. Então, se ele ocupa o lugar dele e tu ocupa o teu, né? Fica essa sensação de leveza, né? E o que a gente tem que tomar... quando a gente cria essa consciência, né, e que a gente vai se recursando mesmo, criando esse recurso, nutrindo e criando essa postura, a gente vai tendo muito mais clareza e vai fazendo esse movimento mais rápido, porque a gente realmente não vai conseguir ficar no lugar o tempo inteiro. Porque as nossas relações, as pessoas à nossa volta, seja da nossa família, seja o nosso cliente-paciente, seja o aluno, seja na fila do supermercado, é um convite muitas vezes para te sair fora do teu lugar, para a gente sair fora do nosso lugar. Então a vida vai me testar realmente se eu estou recursada, se eu tô nutrindo, se eu tô com aquela postura adequada. E tá tudo bem a gente sair às vezes fora do lugar. Mas a gente vai percebendo, à medida que a gente vai caminhando com essa filosofia, com essa visão, que a gente vai se resgatando mais rápido. A gente consegue fazer esse movimento um pouco mais rápido. E mesmo que eu não consiga, eu gosto... Eu tenho compartilhado com a Aline que a gente faz belas trocas também, né, das nossas vidas, né, e com essa visão. E é sempre muito rico, porque ela traz uma visão de fora. E uma pergunta faz, meu Deus, por que eu não fiz assim? Eu tenho uma filha adolescente, né? E acho que as nossas maiores trocas são sempre em relação a maternidade, né? A Aline com os pequenos dela, eu com a minha adolescente, né? Indo para uma adultez. E que o convite deles são sempre muito de subversão de ordem. Sempre de nos tirar fora do nosso lugar, né? E do quanto às vezes a gente se perde nisso, de no momento exato que tu tem que dar aquela enquadrada e que tu tem que voltar pro teu lugar, tu fica meio babaca, tu meio assim, tu te perde e depois tu diz, meu Deus, por que eu não fiz isso? E tá tudo bem, sejam generosos, né? A gente olha assim, tá tudo bem. Muitas vezes a gente tá aqui meio numa conversa, né? E a gente diz assim, meio se chibateando, diz assim, tá tudo bem, naquela hora não deu, mas tu te recobrou agora, te resgata daí. Que importante essa troca, o compartilhar, né? Sim. Fazer a troca. E essa questão da gente se recuperar rápido, eu acho interessante também. Eu acho que isso é o que contribui para quem busca a terapia, para quem busca se olhar, para quem se coloca nesse lugar de ir curando pequenas coisas, né? Curar, para mim, ele é pequeno, né? Não é uma cura, né? Então são pequenos passos que você faz em direção à tua vida, em direção à tua saúde, em direção à tua inteireza, né? De você estar inteiro, né? Então, pequenas curas. Então, para quem está fazendo terapia, para quem está buscando recursos para olhar para essa transgeracionalidade também, né? Então, a gente acaba sendo abençoadas por recursos, né? De poder, recursos não para os nossos pacientes, né? Mas de recursos para que a gente retorne mais rápido. Ou, né? E é interessante também porque o que vai liberando na gente, não sei se tu já percebeu isso, mas o que a gente vai liberando na gente é o que acaba chegando no consultório, né? Então se eu tô liberada, se tem um movimento que já foi feito ou que aconteceu de maneira, né, boa e tal, o paciente já vem, ele já chega com aquela demanda, assim, né? E aí tu pensa, opa, não, peraí, se eu resolvi em mim, se eu trabalhei em mim, se aquilo ali, né,
Então, tem condições de estar acolhendo aquilo do ficamos paciente, né? tomadas dessa clareza, né? A partir disso, com essa clareza, tu consegue também trabalhar melhor com esse paciente. É isso, é essa visão. Eu escutei de um professor de psicanálise que tem aqui no YouTube, até gosto bastante das aulas dele. Ele fala assim, nós como terapeutas, nós somos pessoas comuns, né? Então, nós temos erros, nós temos os nossos traumas também, nós temos as nossas questões mãe, pai, né? Para resolver lá atrás, né? Mas o que difere a gente do nosso paciente, do nosso cliente? São os anos de terapia um pouquinho a mais. Ele fala, são as horas de terapia um pouquinho a mais, né? Que a gente precisa... que esse é o nosso recurso, né? O nosso recurso é nós estarmos bem amparadas para poder estarmos ali diante daquela história, daquela pessoa, né? Então, é a única coisa que difere, né? O meu tempo de estudo, daquilo que eu estudei para estar ali, mas a dor que ela tá me falando